culto de quinta! Ei! Rapaz, esse culto de quinta, nos meus olhos, é essa igreja cheia com gente querendo entrar. Esse aqui vai ser tão lotado dia de quinta-feira, porque o povo diz, não, dia de quinta. Dia de quinta vai ser um dos cultos mais fortes que a gente vai ter. Você vai ver, vai ser bênção demais. Então me animo demais na quinta-feira. Na quarta eu já estou alegre pensando na quinta. E é por isso que eu me escalo bem muito para pregar nas quintas. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muita alegria, glória a Deus. Roosevelt, tem que ter cuidado, porque vai ter gente correndo aqui direto, o tempo todo. Porque a gente vai falar de obediência. É culto de escutar o alfinete cair no chão, né? Vocês vão escutar o som do ar-condicionado na sua plenitude, porque é benção demais falar de obediência, não é benção? Diga glória a Deus, eita Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, no verso 19, vamos começar essa jornada, vai ser boa demais. Bíblia você vai ter no Juízo, até umas horas. Romanos 5,19, ele fala assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, quando a gente olha para o pecado essencial, para o pecado de Adão, por aquilo que ele fez, a gente pode sempre pensar e sempre associar em gradações de pecado. E não me entenda mal, existem gradações de pecado. Existem pecados, tudo é pecado, ok? Mas existem pecados que são para a morte. Então existe gradação. Existe punição também, gradação na punição que você vai sofrer, que o próprio Jesus disse que haverá menos juízo para certas cidades do que para Sodoma e Gomorra, do que as cidades que viram os milagres de Jesus acontecer. Então existe sim uma gradação de pecado, existe uma gradação de punição, mas é tudo no inferno. Apesar de ter gradação de pecado, é tudo no inferno que ele nos leva, tudo o pecado, o salário do pecado é a morte, amém? Então pecar, não existe pecadinho ou pecadão, tudo ele nos coloca numa jornada que nos conduz à morte, amém? E agora, quando a gente pensa no pecado original, a gente gosta de pensar em coisas assim, imorais, sexuais, não, o pecado padrão, básico, é desobediência. Desobedecer é desconsiderar a autoridade e poder. Quando eu desobedeço, quando eu olho para algo explícito daquilo que Deus me pede para fazer, e eu digo que eu não vou fazer, eu entro em desobediência à autoridade divina. E o nome disso é pecado. Por causa dessa desobediência, o pecado entrou para a humanidade. Uma natureza dentro de você de desobediência foi criada, foi inserida dentro de você a incapacidade de obedecer. E quando a gente percebe e a gente entende isso, a gente para de lutar contra o diabo, porque é muito confortável para o diabo quando você pensa que a luta é contra o diabo, mas não me entenda, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele está dizendo que não é contra pessoas, mas contra potestades e principados nas regiões do inferno, é contra demônio mesmo que nos influenciam. Mas o que o demônio encontra para nos influenciar é a falha herdada por Adão. Então ele precisa encontrar no sistema algo para que a gente possa ser influenciado, porque se não estivesse essa falha lá, o diabo não teria acesso. A nossa humanidade corrompida é acesso que o diabo tem para poder nos tentar, mas a gente não vai ficar brigando contra ele. O que a gente precisa resolver é em nós mesmos. Você precisa resolver a falha em você, porque se a falha, a brecha for fechada, ele não vai ter acesso. E qual é a segurança? Qual é o meu antivírus? Para que eu não dê acesso para o diabo vir me tentar. Obediência. A obediência me livra da influência. Porque aquilo que a gente obedece se torna o nosso Senhor.
gente vai chegar lá devagarzinho, ok? Pela desobediência de Adão entrou o pecado, mas pela obediência de Jesus se abriu uma nova era, um novo espaço para vivenciarmos coisas diferentes. Lembra que a falha éramos nós? A gente era incapaz de obedecer a Deus. Romanos, no capítulo 7, é sensacional. O 7, ali no final, Paulo começa a falar sobre a lei de Deus, como ela sendo perfeita, mas como a lei, apesar de ser perfeita, expõe a falha dentro dele. E sem a lei, ele nunca saberia que ele era falho, porque aquilo estava no contexto de naturalidade. Mas quando a lei aparece, o pecado que está nele avulta. E ele explica isso no verso 15, dizendo assim, porque nem mesmo, verso 15, 7:15 de Romanos, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, porque ele lê a lei de Deus, ele aprecia a lei de Deus, ele acha aquilo perfeito, mas encontra no corpo dele a limitação de não conseguir viver o que a lei de Deus fala. No verso 22 e 23 desse mesmo capítulo diz assim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas o 23, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiros da lei do pecado que está em meus membros. Mais à frente ele vai dizer, desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele percebe que ele por si só é incapaz de obedecer a Deus, porque a lei de Deus é expressa, é clara, está escrita. Mas ele sozinho não consegue resolver essa parada. Só que a Bíblia diz que a gente não precisa estar sozinho. A Bíblia não diz que foi a nossa vontade que mudou a nossa natureza, mas a obediência de um só nos habilita a viver em obediência. Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 7. Esse texto para mim ele é forte Brasil. E olha só, ele Jesus, verso 7, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações... Gente, eu não sei se vocês lêem esse texto como eu leio, para mim isso aqui é muito forte. Vamos cair dentro e vamos tentar entender. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. O apogeu dessas orações em Cristo Jesus, a gente vai ver no Getsemane, onde Jesus se retira com os seus, ele leva Pedro, Tiago e João e vai para o monte orar. Pedro, Tiago e João não entendem o que Jesus estava passando, a pressão que ele estava passando, e eles dormem, mas Jesus, em intensa oração, ele pede ao Pai que, se fosse possível, passasse dele esse cálice, mas o ápice da oração é que não seja feita a minha vontade, mas que seja cumprido em mim a tua vontade. E a Bíblia diz que quando ele faz a oração de consagração, o céu se abre, um anjo chega lá, começa a o servir, mas mesmo os céus favoráveis, a pressão natural é tão grande ao ponto dele suar a gota de sangue. Esse é o nível de obediência que Jesus teve que se submeter. A obediência, número 1, abre céus. Os céus ficam favoráveis a você quando você obedece, mas a sua carne entra em desconforto. Obediência a Deus sempre vai colocar a nossa carne em posição desconfortável. Sua carne se estribucha todinho para fazer. Não é confortável obedecer a Deus.
não é natural. O natural é você não conseguir. Mas Jesus, ele veio para quebrar essa barreira do natural e estabelecer um novo tempo. Mas olha como é impressionante. A Bíblia diz que ele orou a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse daqui é que me quebra todinho. Jesus orou a Deus e a gente pensa que Deus estava lá impassivo. Dizendo, vai meu filho, vai morrer. Vai morrer. A Bíblia diz lá, pastor, que Deus agradou Moelo. Então Jesus estava orando, chorando, suando sangue, e Deus estava lá, nem te ligo, vai morrer. Mas aqui, não é a mesma figura quando Jesus recebe o pecado e olha para o céu e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui não, é um filho orando. E a oração de Jesus é respondida positivamente. Quando ele vai ressuscitar. Vocês sabem que eu esqueci o nome da pessoa que ele ressuscitou? Muito obrigado. Como é que um ser humano é pastor de uma igreja e esquece o nome Lázaro? Só Jesus na causa. E eu aqui esperando, porque normalmente ele vem, né? Ele brota, mas Lázaro morreu na minha cabeça. Jesus ressuscita Lázaro na minha cabeça. Quando Jesus vai... Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, a oração que ele faz, ele diz, tu sempre me ouves. Eu estou falando aqui para eles ouvirem. Ele é um homem de oração respondida. No Getsemane não foi diferente. Deus não estava impassivo, Deus não estava inflexível. Para a oração de Jesus, Deus ouviu, tendo sido ouvido porque era filho. Olha só na paixão, como é que fala? A paixão diz, e por causa da sua devoção perfeita, sua oração foi atendida e ele foi liberto. Deus ouviu a oração de Jesus, me livra. E ele diz, está livre. Agora o que é que ele faz? Agora não é mais Deus impondo a ele, é Jesus decidindo. Jesus não foi para a cruz por uma imposição divina, Jesus foi para a cruz por uma decisão de obediência. Ele diz, olha, eu posso até não entender, aqui nessa limitação do meu corpo eu não posso até não entender, mas eu quero fazer a tua vontade. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu, diga aprendeu. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pastor, o senhor está dizendo que na graça, nessa dispensação, eu vou sofrer? Vai. Deixa eu dizer isso rindo. Vai. Você lembra que você tem que carregar uma cruz? Agora é engraçado que carregar a cruz de doença, parece que tem uma monte de gente querendo. Não, essa doença é minha cruz que eu estou carregando. Aí você diminui o sacrifício de Jesus, que já levou todas doenças e enfermidades. Não é para você levar mais doença e enfermidade. Doença e enfermidade não é cruz. Miséria, então. Eu sou miserávelzinho, porque essa é a minha cruz para levar. E Cristo, que era rico, se fez pobre para você ser o quê? Agora, mesmo assim, Jesus diz, tome a sua cruz. Que cruz é essa? Obediência. Obediência é ter coisas que sua carne quer fazer, mas que Deus diz para você não fazer, e você deixar de fazer, por causa do Senhor e não por causa da sua carne.
E obediência, ela se aprende. Você não nasce com isso, não. Não é natural. Obedecer a Deus não é natural. Você precisa aprender. E para aprender, meu querido, a carne vai estribuchar, gritar, as emoções vão falar. Olha, você ainda não resistiu ao ponto do sangue. E eu posso dizer, você ainda não obedeceu ao ponto do sangue. Você ainda não obedeceu ao Senhor ao ponto do seu suor pingar sangue. Porque todas as suas emoções são contrárias. Mas Deus sabe mais. Amém. E a proposta que Ele tem para a gente pode ser desconfortável. Mas com certeza é o melhor. Amém. Aprendeu pelas coisas que sofreu. E tendo sido o quê? Aperfeiçoado. Obediência se aprende, obediência é desconfortável, você vai sofrer para obedecer, mas vai lhe aperfeiçoar. E entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Mesma coisa, a mesma vida. O mesmo negócio. Mas um dia Jesus volta. E tudo melhor. Não, meu querido. Precisa ter aperfeiçoamento. Você precisa evoluir. Você precisa melhorar. E como é que eu evoluo? E como é que eu melhoro? Como é que Deus criou aqui na terra para eu ser uma pessoa melhor? Obediência. E você obedecer uma coisa aqui, abre uma porta para outra coisa. Sabe qual que é? Uma outra obediência. Amém. Que aí você obedece esse daqui, que aparece o quê? O quê? Outra obediência. E outro comando, e outro comando, e outro comando. E nessa jornada a gente vai crescendo em obediência. Meu irmão, a gente começa obedecendo o beabá. Paulo diz de um leite. Princípios básicos da doutrina de Cristo. A gente vai começar arrependimento de obras mortas. Princípios básicos. A gente começa obedecendo o quê? O beabá. O princípio. Não mente. Que é isso? Aí tem gente querendo uma estrelinha na testa. Aí Jesus me dá uma estrelinha, porque eu não menti hoje. Começa com beabá, começa com básico. O que a Bíblia diz para você não fazer? Meu Deus, revelação se levantando no meio da congregação. Que coisa linda! É simples assim. Não fuxica. É claro, está na Bíblia, é claro, não precisa ser cientista, não precisa de interpretação de línguas, não precisa ser anjo, está dizendo lá claramente para a gente não fazer. O que é que você faz? Obedece, mas eu gosto tanto. Não gosta? A carne gosta de um fuxico, gosta de saber da vida, principalmente se a pessoa estiver sofrendo mais do que a gente. Sabia que era bonita demais? Né? Que diz assim, tão bonita, só podia não prestar, tem essas coisas assim. A carne gosta. Mas você corta pelo pé. Quer ser antipático? Mas tu estava sabendo assim, nem quero saber. Mas não é natural. Vou aproveitar que Cláudia não está aqui, chegou um gago para outro. E perguntou, tu gosta de fofoca? Aí eu gosto. Ah, eu já prefiro a baleia. Esquece. Cláudia estivesse aqui, ela vai ver essa filmagem. Alguém vai mandar essa filmagem para ela.
A carne gosta, gente. É natural para ela. Mas a Bíblia diz, não faz. E a gente inicia a obediência nesse beabazinho aqui. Porque quando você vai crescendo em aprendizado de obediência, naqueles detalhes que a Bíblia diz, você é aperfeiçoado para obedecer coisas mais profundas. Não ser avarento, não ser dominado pelo dinheiro, não seja egoísta, não deseja coisas dos outros, não. Você vai crescendo e aí você vai se aperfeiçoando para escutar a voz do Espírito e às vezes falar coisas que não estão tão implícitas ou explícitas ali. Seja mais amoroso, tenha mais paciência, dedique mais tempo, dedicar mais tempo ao Senhor. Tem a coisa que a gente está fazendo para Deus, às vezes a gente está fazendo como favor, como se Deus precisasse. Está vendo, Deus, fui para 3 cultos essa semana. Olha que sucesso, estou até me sentindo mais santo. Como se a gente estivesse fazendo um favor para Ele, como se a gente fosse senhor dEle. Mas a gente é desenrolado. A gente é desenrolado. A gente é bom. Porque a gente sabe, se a gente faz ali o princípio, a gente colhe. E se a obediência for para não colher nada? Só por obedecer. Porque a gente ensina muito aqui, a gente tá, 99% das vezes a obediência traz coisas boas para a gente. Mas nesse 1% que não vai trazer coisa para você, não, se não pagar meu salário eu não obedeço não. Como é que você tem sido no trabalho quando atrasa? Não pagaram, sei nem se eu vou. Calma. Bíblia. Tornou-se Jesus o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A gente só prova da salvação eterna de Cristo mediante a obediência. Aquilo que ele fala, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus ele foi ouvido em oração, e a oração dele foi respondida. A obediência não foi resultado de imposição divina, mas de livre decisão pessoal. A submissão é um alinhamento de vontades, cujo fruto é a obediência. Quando você se submete a uma situação, submissão está implícito em não concordar. Não existe submissão se existe concordância. Concordância, você está andando junto porque você concorda. Submissão é que você tem uma opinião diferente, uma vontade diferente, mas você resolve se submeter àquela direção. E o fruto dessa resolução, ou desse alinhamento da sua vontade à vontade superior, se chama obediência. O alinhamento de vontades é submissão. Se submeter à palavra é dizer, minha vontade é fazer outra coisa, mas eu vou me submeter, e você estabelece obediência. A obediência é o posicionamento natural que rompe a fronteira da realidade espiritual, manifestando na nossa vida as verdades eternas de Deus. Não necessariamente recompensas. Quando você anda em obediência, você manifesta Deus na essência do ato. E não na recompensa. Eu não obedeço porque Ele vai me recompensar. Eu obedeço porque é o certo.
Aquilo que Deus nos pede não é um capricho para ver se a gente merece. O que Deus nos pede para fazer é a essência da realidade nele, de tudo que existe e tudo que funciona. Você já viu? Vamos voltar para a mentira. Quem é o pai da mentira? Você pode ter manifestações divinas na sua vida em meio à mentira? Você manifesta quem? Porque quem é o pai? Romanos 8:1, que vem logo depois de Romanos 7, onde Paulo diz que não era capaz de fazer. Ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? E lá no finalzinho do 7 ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. 8:1 relata o que Jesus fez. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No verso 4 ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, se movem das coisas da carne, mas os que se inclinam do ouvido, pensam, cogitam das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito, e não é só vida, é vida e, quer andar em paz, ande no Espírito. Obedecer ao Espírito te garante uma vida de paz. Agora, vida de paz para o crente não é como o mundo entende, porque paz para o mundo é a ausência de guerra. Paz para o crente é estar em paz em meio a. A paz que excede todo o entendimento que Filipenses fala, é a paz que excede o teu próprio entendimento. Tu para assim e diz, oxê, por que eu estou em paz? No meio desse buruçu todo, eu estou em paz por quê? Porque excede o teu próprio entendimento. É você estar no meio do buruçu acontecendo, mas paz. Isso provém de quê? Obediência ao Espírito. Obediência à voz do Espírito. A lei não só foi cumprida em Jesus na cruz, mas ela se cumpre em nós, vivendo a vida do Espírito. Aquela lei que a gente desejava, que Paulo desejava cumprir, ela é cumprida em nós, numa vida pelo Espírito. A diferença de Josué, meditando dia e noite para absorver o que não podia cumprir como ordenança, mas aquilo que a gente vive hoje não é mais algo teórico, mas gerado em nós pela vida do Espírito. Josué meditava dia e noite para decorar aquilo ali, e aquilo eu tenho que fazer porque Deus mandou que tem que fazer. Hoje o Espírito faz brotar dentro de nós aquilo que pode começar como uma ordenança em obediência, mas se torna vida. Todo novo crente faz força para não mentir, porque era uma coisa natural. Faz força para não falar palavrão, porque era uma coisa natural. Todo mundo fala palavrão. Você liga a TV, hoje não tem horário mais para falar palavrão não. Se fala palavrão em toda hora. E tem palavrão que já se tornou uma coisa que não é nem mais palavrão. Mas para mim ainda é, porque eu sou velho. Se falar perto de mim eu brigo. Mas todo novo crente faz força para não fazer isso. Não posso mais não, sou crente, não posso. Mas aquilo, pela obediência, vai tomando conta de você. Um dos princípios que eu acho sensacionais é o princípio da incorporação. Que princípio é esse? Eu não sei nem se tem nesse nome, mas é só para você entender o que é. Paulo, quando ele escreve algumas coisas, ele diz assim, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que me foi confiado. Mas a coisa parece que vai amadurecendo dentro dele, que tem carta que ele escreve, segundo o meu Evangelho. Não é verdade? Segundo o meu Evangelho. Paulo virou soberbo agora? Não, incorporou. Agora está tão dentro dele que não é mais porque Jesus fala, é porque está dentro dele também. Ele é pleno agora em concordância. Então aquilo que começa como submissão, incorpora e vira concordância.
Aquilo que você começa obedecendo, vai fazendo parte de você, e o Espírito vai trabalhando dentro de você, que agora você não mente mais. Não é porque Deus não deixa você mentir, é porque não faz mais parte da sua essência. Você não consegue mais, é você que não consegue. O Espírito faz isso dentro de nós. 1 Pedro no capítulo 1, no verso 2. Se isso aqui é o meu cronômetro, ele está piscando 404. E como eu não entendo o que é isso, eu vou pregando até ele ficar vermelho, né? Ele está pregando azul, tá piscando azul aqui, aí o culto acaba hoje meia-noite. E a culpa vai ser de Rafael que está lá. Pronto. Uma vez dito isso, já tendo culpado por o culto acabar tarde, 1 Pedro capítulo 1, verso 2 diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o quê? Tu foi eleito em santificação do Espírito para o quê? Você nasceu de novo para obedecer. Pense numa máquina de obediência você agora. Antes você não podia, mas agora tudo que você precisa está dentro de você para você obedecer. Para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Na versão A Paixão, essa frase diz assim: o Espírito Santo separou vocês para serem santos de Deus, seguidores obedientes de Jesus Cristo, que foram gloriosamente aspergidos com o seu sangue. O sangue de Jesus veio na sua vida, não foi para mudar as coisas, não foi para matar os demônios, não foi para nada, foi para te capacitar a obediência. E você canta: o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Para quê? Para você obedecer, obedecer, obedecer. E isso sai na hora. Tu acredita que sai na hora? Né? Para você obedecer. Eu tenho que lembrar que essas coisas estão sendo filmadas. E o verbo motor e cagota. Só Jesus na minha causa. Aspergido pelo sangue para a obediência, gente. Santo. A obediência nos santifica. Santidade, você é santo em Cristo. Uma vez que você nasceu de novo, você é santo. Mas santo é uma realidade espiritual e você se santifica. Ok? Você é santo, mas você está num processo de santificação. Santo no Espírito, santificação de ato, de obra, de aquilo que você faz. E esse processo de santificação só vai ser concluído na volta de Jesus, que aí você está definitivamente no corpo glorificado, santificado. Amém? Então o processo de santidade precisa de obediência. A obediência te santifica. Significa que quando eu começo, eu tenho tudo que eu preciso no Espírito, mas naturalmente não parece ser. No Espírito já é, mas para que se realize no natural, eu preciso me posicionar em obediência. A obediência a Deus quebra o ciclo natural corrompido. Nascemos de novo com a capacidade de obedecer a Ele. E é no processo de obediência que a gente vai manifestar nos nossos atos a verdade da pessoa nova que nós somos. De novo, não é natural. Apesar de nascer de novo, se você deixar, você vai dar carne e abrolho. Mas se você trabalhar a terra, se você arrancar as ervas daninhas, e se você deixar a semente da palavra brotar, você vai ser um jardim bom. Primeira João 5. 1 João 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, em algumas versões, pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Então você pode dizer, tá, e aí, eu não sou livre? É livre. Para o quê? Para obedecer. Porque antes você não tinha liberdade, antes de Jesus você não podia obedecer. Você estava escravo. Você era escravo do pecado. Um escravo, ele não tem a opção. Ele não consegue escolher. Hoje, liberto, Jesus diz, escolhe. E o que é que eu vou escolher? Obediência a Deus ou obediência à sua carne. A grande verdade é que você vai estar obedecendo a alguém, você não escapa. Agora botaram o horário. E botaram definitivamente com um valor bem abaixo do que eu pensava que estaria. Você vai obedecer a alguém. Se você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo seus próprios desejos, a sua própria carne. E a gente aprendeu ali atrás que a obediência, o pendor da carne dá para morte. Mas o pendor do Espírito, obedecer a Deus, dá vida e paz. Meu irmão, a escolha é sua. O que é que você quer que viva e o que é que você quer que morra? Vai depender da sua escolha. Vai depender aquilo que você se submete. Deus é bom, né? Estou escolhendo, porque agora tem horário, eu vou escolher o que a gente vai falar aqui. A Bíblia fala tanto em Romanos no capítulo 1 como no capítulo 16, que a nossa obediência a Deus é pela fé. Então, quando ele associa aquilo que ele falou, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, a gente precisa de fé para obedecer. Por quê? Porque vai ser contrário à nossa natureza. Tem mandamento que a gente não entende, mas simplesmente a gente obedece. Por quê? Porque Deus falou, gente. O que Deus fala precisa ser reverenciado. As coisas que são divinas precisam de reverência. E a reverência é você entender que Ele é. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Crer que Ele existe aqui é crer que Ele é exatamente aquilo que Ele diz que é. Quando você não é reverente àquilo que Deus fala, aquilo que Ele fala se perde como um conselho. Já ouviu a máxima que conselho fosse bom se vendia? Por quê? Não é que o conselho não tem valor, conselhos são bons, mas ele não encontra espaço dentro da gente para ter peso de autoridade. Você acredita que tem gente que olha para a Bíblia e vê a Bíblia vários conselhos, como se fosse dado a você a opção de receber ou não receber? É dado a você o direito de escolha, mas aquilo que você escolhe, você paga o preço da sua escolha. São duas coisas diferentes. A palavra de Deus, ela precisa ter peso dentro de nós, peso de mandamento, peso de reverência. Deus falou, não viver o que Deus diz, para mim é perda. Agora, tem coisa que Deus fala que para a minha carne o sentimento é que eu estou perdendo. Mas você precisa aprender de uma vez por todas que com Deus você nunca está perdendo. Deus nunca vai propor algo para a gente perder. O desejo dele é nos aperfeiçoar. Talvez não da maneira que eu penso que deveria ser. Porque os caminhos dele são superiores aos nossos, os pensamentos dele são superiores ao nosso. O alvo que ele quer chegar é superior, ele quer que a gente vivencie aqui na terra o extraordinário, fora do comum.
E Ele sabe como a gente vai chegar lá. Então a minha obediência, ela precisa ser pela fé. Uma das principais características da obediência cristã é fé e não razão. Às vezes obedecer a Deus vai contra a nossa razão. Por quê? Porque eu tenho razão de estar chateado, mas Deus diz perdoe. E quantas vezes eu vou perdoar essa miséria? Eu vou perdoar essa miséria 7 vezes? Não. Mas quando você perdoa a miséria, você não está liberando, a miséria não está nem aí para tu, ser humano. A miséria não está nem ligando. Quando você libera perdão, você abre espaço dentro de você para você ser aperfeiçoado. Mas você tem razão de estar chateado? Tem. Você tem razão de estar ofendido? Tem. Mas a fé contradiz a razão. Você faz porque Deus falou. A esfera da razão nos rouba de provarmos o sobrenatural de Deus em face das impossibilidades. É impossível eu perdoar fulano. É não? Você foi aspergido com sangue para a obediência. E se Deus diz que você pode... A obediência nos estabelece na dependência completa, o que incomoda e muito a nossa carne, pois ela sempre quer ficar no controle. A obediência te leva à dependência de Deus. Sua carne não gosta de depender. Não é não? Não, eu passo e te pego. Não, eu vou a pé, para não ter que ficar esperando, para não depender de ninguém. Não é não? A dependência nos coloca em lugar de desconforto. Porque não vai ser do jeito que a gente quer. Ó o alfinete caindo no chão. Escutou? Chamar o grupo de louvor, que aí quem sabe ele toca um belengue. Mas não acabou não, viu? A nossa obediência, ela precisa ser voluntária. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse em Lucas, no capítulo 6, 46, ele diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor? Você sabe como é que se completa esse versículo? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Percebe que a gente pode entrar numa dessa? A gente pode chegar a dizer que Jesus é o nosso Senhor, mas não faz o que Ele manda. Em 1 João, Jesus diz: aquele que me ama é fofinho. Aquele que me ama, tem que minhas afeições, fala bem de mim. Aquele que me ama usa a camisa com Jesus. Jesus meu lindo. Jesus cheiroso. Aquele que me ama é toda assim. Não, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquilo que a gente fala precisa estar em linha com aquilo que a gente faz, porque senão a gente entra dentro daquela classe que Jesus combateu. Jesus estava com... Eu encontrei Zé Maria nesses dias aí, o pastor Zé Maria, né? Aí eu disse: pastor Zé Maria, tá dando de cano de ferro na cabeça do cão. Ele disse: tá dando de cano de ferro, pastor. Jesus estava de cano de ferro na cabeça de uma classe de pessoas hipócritas. Aqueles que falavam uma coisa, mas faziam outra. E se a gente fala uma coisa, mas não condiz com nossas ações, a gente está exatamente naquela condição que Jesus tanto combateu. Por que me chamais de Senhor? Melhor não chamar. Mas a nossa obediência, ela precisa ser voluntária. 1 Samuel 15, 22 diz:
Porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto Ele quer que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Lá em Salmos 46 diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste. E ele diz: abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereis. Abrir o ouvido não é escutar melhor. Abrir o ouvido é um termo que se refere a servos, a escravos que são libertos, e ele se torna um servo voluntário. E ali abria-se o ouvido e colocava uma marca nele. Ele agora estava servindo na posição de servo, mas não mais de obrigação, mas de voluntariedade. E ele diz: olha, sacrifício não quiseste, mas tu me capacitasse a servi-lo com minha vida, com minha vontade. A maior oferta que tu pode dar a Deus é a tua vontade, dizer: a tua vontade, Pai, seja cumprida na minha vida, que não seja feita a minha vontade. Mas deixa eu dizer um negócio: nesse altar de consagração, a gente sua sangue. Mas é o altar onde o anjo se manifesta, os céus se tornam favoráveis. Sua carne demora a responder, mas os céus respondem rápido. Romanos 6, e eu acredito que eu finalizo com esse, para acabar a sua dor. Romanos 6, a partir do 16, diz: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Vou ler de novo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, aquilo que você obedece se torna seu senhor. Se você obedecer à sua carne, ela vai ser senhora de você. Se você obedecer à palavra, Deus se torna realmente senhor da sua vida. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Nós somos livres para escolher a quem servimos. Nossa natureza restaurada nos concede direito a livre-arbítrio verdadeiro. Obediência determina senhorio. Vale a pena servir a Deus, Senhor, pastor? Vale. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, ou me obedeceres, comereis o quê? O melhor dessa terra. Deuteronômio 28:1 diz: se ouvirem atentamente a voz do seu Deus, Senhor seu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, virão sobre vocês essas bênçãos e te alcançarão. Jó 36:11: se ouvirem e o servirem, passarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Josué 1:7 diz: tenham cuidado de fazer tudo que está escrito, então você prosperará o seu caminho e será bem sucedido.
João 14, 21 diz que aquele que guarda os mandamentos é esse que realmente me ama, e eu virei a ele e me manifestarei a ele. Por fim, Tiago 1,25 diz que aquele que persevera na prática da palavra, este será feliz em tudo que realizar. Só existe verdadeira se a gente estabelecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E a gente só estabelece o senhorio de Cristo nas nossas vidas fazendo o que Ele mandou a gente fazer. Você pode ficar de pé, eu quero orar pela sua vida.